épocas dedicadas a estudar como Deus criou o universo e depois a consciência do homem. Cada fase da revelação foi dirigida por um centro religioso construído ao longo da coluna vertebral do Egito, o Nilo. Atuaram como os chakras, ou centros de transformação e distribuição de energia e informação ao corpo do país. Desenvolveram em 4 épocas 4 centros religiosos, cada um deles dedicado a explicar e conseguir a compreensão do povo sobre uma fase do Gênesis. Cada um deles dedicado a um momento distinto do único Deus, com nomes e formas simbólicas diferentes. O primeiro centro religioso estabeleceu-se em Anu, chamada Heliópolis pelos gregos. Ao começar a Era de Gêmeos, no ano de 6620 a.C., na época pré-dinástica do Egito. Uma época dedicada à simetria na arte e na arquitetura. Foi dedicada a revelar informações sobre as características, qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo, que chamaram Atum-Ra, a unidade homogênea, estática, antes de manifestar o universo. O segundo templo estabeleceu-se em Mênfis, ao começar a Era de Touro, ano 4460 a.C. Foi dedicado a revelar informações de outro momento de Deus, quando manifesta o universo, os planetas e os homens, quando ativa a sua vontade, a sua energia divina e cria a matéria. Essa característica criadora de Deus chamaram de Tá. Durante essa época, sente-se a influência de Mentu, o touro que representa a Era de Touro, em todo o Egito, até no nome dos faraós. O terceiro centro religioso foi criado em Hermópolis, dedicado a Tote, assim chamaram o único Deus, quando multiplica a criação sobre a terra com a diversidade da natureza, das plantas e dos animais. O quarto centro religioso estabeleceu-se em Tebas, com a chegada da Era de Áries, o Ram, no ano de 2300 a.C. Foi dedicado a revelar informações sobre as características, qualidades e significados de Deus, quando cria à sua imagem e semelhança a consciência do homem. Chamaram-no Amon-Ra. Nessa época, acontece o momento culminante da civilização. Constroem-se centenas de templos onde a imagem de carneiros predomina, e os faraós incorporam Amon e Ram aos seus nomes. As mudanças de era ou constelação zodiacal determinaram a duração de cada fase da revelação. O povo entendeu aos poucos que existe um só Deus, que por suas características e momentos diferentes em que cria o universo e o homem, tem nomes diferentes. Criaram uma escola de mistérios para transmitir o seu conhecimento, garantindo sacerdotes sucessores de sua casta para continuar o processo de revelação. Se desenvolveram ao redor dos templos e centros religiosos. Em seu interior, se dedicaram a converter os iniciados em seres respeitosos, capazes de guiar seu povo e manejar as forças fundamentais da natureza. Escolheram seus discípulos entre todos os meninos do Egito, pelo nível de consciência e de sensibilidade que demonstravam, dando-lhes a possibilidade de dedicar-se a uma vida de sacerdócio. Deram-lhes informações sobre o processo de aperfeiçoamento, sobre Deus e o universo, através da reencarnação. Ensinaram-lhes ciências, artes, religião e filosofia. Foram treinados a exercitar seu autocontrole, aprenderam a conservar a sua energia vital, a compreender a importância do respeito e do livre-arbítrio, acelerando seu processo evolutivo. Foram convertidos em sucessores de sua casta, sacerdotes com o conhecimento e o poder que este produz, com a missão de guiar o povo num caminho de aperfeiçoamento geral.
Foram encontradas estátuas de sacerdotes, uns saindo de um cubo, outros representados como escribas, seres com o conhecimento. Alguns poucos tiveram adicionado aos seus nomes a palavra Hotep, que significa sábio, como Imhotep ou Amenhotep, filho de Rapu, como reconhecimento de sua sabedoria. Foi dos templos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual que impulsionaram a organização da civilização egípcia. Utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos, nas sombras, atrás do faraó. A Escola de Mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Um símbolo que traz à mente e evoca o seu significado, sua ação principal, e transmite uma ideia de uma maneira muito simples, além das palavras. Seu significado pode ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado. Os olhos são o sentido do sol, a origem da vida. Atuam percebendo a sua luz e as vibrações da cor. Transmitem à mente a intensidade e a força do fogo. Os olhos são os terminais nervosos que percebem a vontade divina, a intensidade da luz, a força de Deus, que os egípcios chamavam de Fi. A força que condensa o espírito na matéria, dando lugar ao universo, o lugar de experimentação da consciência. São os únicos nervos na superfície do corpo e que podemos observar em seu funcionamento vital. Florescem dentro de esferas cheias de um líquido branco cristalino. Os olhos simbolizam a dualidade. O olho esquerdo é solar, sensível ao negativo. O direito é lunar, sensível ao positivo e afirmativo. Cruzam a sua informação para produzir a imagem mental correta do espaço. Simbolizam a experimentação da consciência num universo de contrastes, para encontrar a verdade por comparação entre as partes opostas. Reagem à luz ativa do Sol, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa. Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. Os pássaros evocam a ação de voar, a liberdade sem limitações materiais. O falcão é o pássaro que vê melhor. Horus, o falcão, representa o espírito quando completa a sua aprendizagem na vida mortal e limitada. Quando entende as verdades do universo, porque as verificou em muitas vidas e se eleva sobre as limitações materiais, sobre o tempo e o espaço. O olho de Horus é a consciência imortal que tudo sabe, tudo vê. Pode voar muito alto sobre tudo o que existe, ou fixar a atenção em qualquer detalhe. Evidentemente, os sábios sacerdotes se viam como observadores e guias de um movimento de aperfeiçoamento em direção à luz. Por isso, o seu símbolo era o olho de Horus, o olho que tudo vê. A começar pelos templos, os sacerdotes do olho de Horus guiaram em paz e harmonia o aperfeiçoamento espiritual do povo, revelando informação sobre Deus, o universo e o processo que sofre a consciência do homem.
Protegido por muros altíssimos, cada templo era um enorme complexo, onde moravam milhares de pessoas, homens e mulheres igualmente, porque não havia distinção de sexo. Dedicavam pelo menos 21 anos de suas vidas recebendo informação e treinamento para se converterem em sacerdotes ou sacerdotisas. O processo de aprendizagem era realizado em vários templos, onde permaneciam por longos períodos enquanto recebiam as informações necessárias. Havia treinamento correspondente a esse e provas de autocontrole para alcançar outro nível em outros templos sobre o Nilo. Cada templo era uma biblioteca viva com informação especializada. Cada um continha uma lição diferente sobre o universo ou a razão da existência. Cada templo continha em seu interior um tema sagrado distinto, com informações que dão sentido a tudo que existe.